Today we're gonna learn about Brazil's independence. Declarada em 1822, mas comemorada todos os anos no Brasil no dia 7 de setembro, a independência é um dos feriados mais importantes do país. Então bora pro vídeo. Apesar de declarada só em 1822, a independência do Brasil tem relação direta com a vinda da Corte Real Portuguesa em 1808. Com a expansão territorial napoleônica, Portugal começou a ser invadido, o que fez com que a rainha Dona Maria I e Dom João, príncipe regente, fugissem para o Brasil, que até então servia como uma colônia exclusiva de Portugal. A vinda da família real para o Brasil resultou em transformações profundas no país. A primeira grande medida decretada por Dom João foi a abertura dos portos para as nações aliadas, o que permitiu que comerciantes brasileiros negociassem diretamente com comerciantes ingleses. Em 16 de dezembro de 1815, Dom João elevou o Brasil à condição de reino e, a partir daí, Portugal passou a se chamar de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Seu objetivo era manter os colonos satisfeitos e evitar que o Brasil seguisse o caminho da Revolução, assim como aconteceu com os Estados Unidos em relação à Inglaterra. Com a morte de sua mãe, Dona Maria I, em 1816, Dom João passou a se chamar Dom João VI, rei de Portugal, do Brasil e de Algarves, o primeiro rei que toda a América do Sul conhecera. Apesar dos avanços trazidos pela corte portuguesa ao Brasil, a presença portuguesa gerou atritos que resultaram na Revolução Pernambucana de 1817, que demonstrava a insatisfação local com as mudanças ocorridas após a vinda da família real para o Brasil. Este movimento foi duramente reprimido até que 3 anos depois, em 1820, a Revolução seria em terras europeias. A Revolução Liberal do Porto aconteceu em Portugal, que enfrentava uma dura crise econômica resultante da invasão francesa do período napoleônico, exigindo a volta do rei para Portugal e o restabelecimento do monopólio português sobre o Brasil, gerando uma tremenda insatisfação que começou a se alastrar pelo Rio de Janeiro, sobretudo pela liberdade econômica que a colônia havia conquistado e que agora, de fato, regredia. Isso incomodou e muitos colonos, porque deixava claras as intenções da elite portuguesa em perpetuar os laços de exploração colonial, sendo que Dom João VI retornou para Lisboa em 26 de abril de 1821, deixando seu filho, Dom Pedro de Alcântara, no Brasil como príncipe regente. Apesar do desejo inicial dos brasileiros não ser a separação, a intransigência dos portugueses contribuiu para aumentar a resistência dos brasileiros em relação a Portugal. Quando os portugueses exigiram o retorno de Dom Pedro, os brasileiros reagiram e criaram o Clube da Resistência, que coletou milhares de assinaturas exigindo que Dom Pedro permanecesse no país, o que resultou em 9 de janeiro de 1822, no evento que até hoje é conhecido como o Dia do Fico. Em maio de 1822, foi decretado o Cumpra-se, que determinava que as leis decretadas em Portugal só valeriam no Brasil com a aprovação pessoal de Dom Pedro. No dia 28 de agosto do mesmo ano, as notícias chegaram em Portugal e a corte portuguesa exigiu o retorno imediato de Dom Pedro para a metrópole, revogando uma série de medidas em vigência no Brasil que eram classificadas pelos portugueses como privilégios. As ordens foram lidas por sua mulher, Dona Maria Leopoldina, que organizou e assinou uma declaração de independência com caráter de urgência a ser comunicada diretamente a Dom Pedro, que então estava em São Paulo, próximo ao rio Ipiranga. E de acordo com a história oficial, foi às margens do rio que deu o grito da independência, após saber as notícias enviadas por sua esposa. Este acontecimento, porém, não possui evidências que permitam que os historiadores o comprovem. Depois da declaração da independência, Dom Pedro foi aclamado no dia 12 de outubro, coroado imperador do Brasil no dia 1º de dezembro, tornando-se Dom Pedro I, iniciando o primeiro reinado. No entanto, a independência do Brasil não foi nada pacífica, e depois que a notícia se espalhou, uma série de regiões leais a Portugal se rebelaram contra o movimento, como Pará, Bahia, Maranhão e Cisplatina, atual Uruguai. A Guerra da Independência estendeu-se até 1824 e foi encerrada apenas com a derrota da resistência.
A independência do Brasil só foi reconhecida pelos portugueses em 1825 por meio de um acordo mediado pela Inglaterra. E dentre as consequências desse acontecimento destacam-se a ampliação do sistema escravocrata, conforme os interesses da elite econômica brasileira, o surgimento do Brasil como nação, a construção do brasileiro como nacionalidade, o endividamento do Brasil em relação a Portugal, a fim de pagar uma indenização acordada e o estabelecimento de uma monarquia, a única da América do Sul. Have you enjoyed this video? I am Anna Suzuki and it's been a pleasure being with you guys until now. So like, comment and subscribe to Learn Brazilian Portuguese channel for more videos like this. Bye!